Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de história. Hoje eu programei com vocês, né, da gente refletir um pouco sobre o exílio. Lógico, né, tem contexto histórico, tem o governo do Costa e Silva, que a gente vai analisar. Esse governo dele, né, foi intitulado, não por acaso, de Anos de Chumbo. Foi um momento em que recrudesceu mesmo a ação repressiva por parte do governo, perante aqueles que contestavam, né, o regime militar na época. E aí, dentro dessa conjuntura, nós temos a perseguição política, nós temos o exílio, né, de muitos personagens interessantes assim da história do Brasil. Um deles é o João Goulart, né, o presidente João Goulart, que foi deposto e posteriormente exilado. Foi exilado no Uruguai e na Argentina. Então, eu achei interessante a gente problematizar um pouco isso, conversar sobre a condição do exilado, fazer uma reflexão, inclusive, com relação ao processo de imigração, né? Aliás, de migração contemporânea. Hoje em dia a gente está no mundo globalizado, né? Mas as migrações elas permanecem, elas acontecem. Há uma questão muito forte envolvendo os refugiados hoje, povos, né, que se envolvem em conflitos, em guerras, na África, na Ásia e buscam refúgio na Europa. Em alguns desses lugares eles são bem recebidos, em outros lugares não. Então tem uma questão humanitária aí também em jogo, regulamentações da ONU a respeito. É um tema muito atual, muito contemporâneo. E também uma discussão que eu quero fazer com vocês sobre o transnacional, né? A gente está num mundo onde a gente ainda fala muito de nação, né? De nacionalidades, mas eu acho que a gente está virando a chave também. Então a gente já tem que se deparar com esse conceito, que é um conceito não é tão recente assim, mas agora ele tem ficado mais conhecido, né? Que é o ser transnacional. O que é o transnacional? Né? Normalmente ele está muito ligado a empresas, né? Fala assim, tal empresa é transnacional. Mas nós temos também sujeitos, pessoas, né? Que têm esse papel do transnacionalismo. Então, saber o significado disso, né? O que isso impacta, fazer uma discussão a esse respeito. Também envolvendo fronteira, né? A gente discute o transnacional e tem necessariamente a ver com a visão que a gente tem sobre fronteira. Vamos dar uma passeada aí sobre esses assuntos. Antes de começar a aula, eu já estava digitando aqui, né, para vocês no grupo do WhatsApp os materiais. Eu vou encaminhar, tá? Assim que terminar a aula, eu encaminho os materiais que eu vou utilizar, inclusive, com vocês durante a aula, para que vocês possam estudar com mais afinco depois. Bom, ainda aguardando, né, ver se o quórum aumenta, mas eu acredito que a gente já possa começar e, conforme o pessoal for chegando, vai se incorporando à discussão. Um pedido, né, se alguém puder reforçar para mim nos grupos de WhatsApp que a gente já está online e tendo a aula, eu agradeço. Eu não sei se as duas turmas estão com disponibilidade para estar presente hoje, né? Ou se tem alguma situação, não sei. Mas, enfim, vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Tudo tranquilo? Gente, antes de começar propriamente o conteúdo, né? Eu estava conversando aqui com a Poliana, que chegou primeiro, sobre a estratégia de avaliação para o bimestre. A gente já está praticamente finalizando o bimestre, que na verdade é um bimestre, né? É um mês só. Ficou muito curto esse bimestre. Eu pensei em estratégias, propostas, né, de avaliação. E eu quero conversar isso com vocês para a gente definir, decidir isso em conjunto. Acho que isso é sempre muito bom, assim, não ficar aquela coisa imposta, né? O professor impôs que vai ser assim, vai ser dessa forma. Não, a gente, de certa forma, eu gosto, né, de ouvir vocês, alunos, e a gente constrói isso juntos. Bom, eu pensei num formulário do Google Docs contendo questões que são questões de Enem, né, na realidade,
e que tem a ver com o conteúdo, relação direta com o conteúdo que a gente está vendo, com foco em ditadura, né, civil-militar, contexto internacional, Guerra Fria, enfim, 10 questões com esse perfil. Eu vou procurar misturar, se eu for fazer, né, esse formulário, eu vou procurar misturar questões de múltipla escolha, né, como eu falei, de Enem, mas também algumas poucas questões abertas também, para que vocês exercitem a escrita e digitem, né, na verdade. A gente não está escrevendo, né, está digitando. Mas é uma proposta, é uma ideia. A outra ideia seria também trabalhar com uma resenha, né, um texto mesmo, crítico, reflexivo, sobre um determinado filme. Tá? Esse filme, inclusive, se eu não estiver enganado, salvo engano, eu já disponibilizei lá no grupo do WhatsApp. Eu acho que eu indiquei ele para vocês e coloquei o link lá. Ele está disponível no YouTube. Né? Vocês não vão ter nenhum tipo de dificuldade em ver o filme, porque ele está disponível no YouTube, gratuito, não tem, e a resolução, inclusive, da imagem está muito boa, sabe? Então, não vão ter dificuldade. Vou colocar o nome do filme aqui, né, para que vocês lembrem ou tenham acesso e procurem. Mas, volto a dizer, eu acho que eu coloquei lá no grupo. É a Zuzu Angel. É uma estilista, né, do Rio de Janeiro, que teve uma relativa não, ela teve uma fama, né, na época, estilista de moda, começou a investir na produção de roupas, né, de grife, e fez um trabalho consistente naquele período da ditadura civil-militar. O trabalho dela ganhou uma repercussão tão grande, né, que ela acabou fazendo desfiles de moda também nos Estados Unidos, convidada para expor as suas peças, né, nos Estados Unidos. Ocorre que ela tinha um filho, né? Esse filho era um jovem, bem jovem, e universitário, tinha recém-ingressado na universidade, e ele acabou se envolvendo na resistência à ditadura civil-militar. As universidades concentravam ações, né? Os estudantes se organizavam para realizar ações contrárias ao regime militar, para bater de frente com os militares no comando, né? O arbítrio, enfim, o autoritarismo daquele período. E ele fez parte, né, de uma célula, a gente pode dizer assim, né, de uma célula de estudantes que se organizavam para fazer algumas ações. Numa dessas ações ele foi preso e desapareceu. Não se teve notícia para onde ele foi, o que fizeram com ele. Isso é o que move a história, né? Eu não vou ficar dando muitos spoilers aqui, porque eu quero que vocês vejam o filme, mas é isso. A narrativa, né, o enredo, se passa, né, dentro desse contexto. A mãe procurando saber notícias do filho. Agora vamos contextualizar, né? A mãe, como eu disse, né, brasileira que investia na moda e que fazia desfiles de moda nos Estados Unidos. Foi casada com um norte-americano. E o filho, né, por isso, tinha também naturalidade, né, era naturalizado, tinha dupla cidadania, na realidade, a cidadania norte-americana e brasileira, né, em função disso. E ele, como eu disse, se envolveu nessa resistência e sumiu. Então, é uma situação muito complexa, porque envolve a busca da mãe pelas notícias do filho, mas, ao mesmo tempo, ela se depara com aquele quadro, né, da ditadura, e tudo aquilo minando as forças dela, ou tentando minar as buscas dela por informações. Então, ela se depara com muitas dificuldades. E ela, no primeiro momento, ela é alheia ao processo, ela não é, assim, militante política, né, não é ativista. Mas o fato de ter acontecido com o filho desperta ela, né, para aquela situação do regime militar. Então, assim, é um filme muito, muito interessante mesmo, em todos os sentidos, muito complexo.
Então, eu acredito que seja uma boa alternativa também, né? Ver o filme e fazer uma resenha crítica sobre o filme, né? E a sua complexidade toda. Normalmente, quando eu recomendo um filme, eu quero que vocês tipo, vejam, anotem, ponderem, né? E a gente consiga discutir o filme também. Mas eu acredito que a resenha cumpra essa função em termos de avaliação. Eu estou aberto a sugestões também. Se vocês quiserem, por exemplo, ter o filme como objeto de avaliação e fazer um debate sobre o filme, pode ser uma ideia também. Né? Quero ouvir vocês a respeito. O que vocês acham das duas propostas? O que agrada a vocês? O que poderia ser? Vamos, gente. Podem se manifestar. Ou escrevendo, ou falando. Professor, Oi. ambas as propostas são boas, mas respondendo por mim, a minha preferência com relação à alternativa. A primeira alternativa. Nesse caso, Lucas, eu faria o seguinte, né? No caso de ser a primeira. É um formulário, como eu disse, no Google Docs. Eu colocaria o link à disposição de vocês na semana que vem, no horário de aula. E aí ele ficaria aberto, né, ao longo do dia para que vocês pudessem responder as questões até provavelmente às 23 horas e 59 minutos. Assim. Poderiam realizar a avaliação ao longo do dia. Levando em consideração que muitos de vocês estão trabalhando, enfim, estão com outras demandas, né, eu acho interessante que fique aberto por mais tempo. E a outra ideia, né, do trabalho seriam para entrega posterior, né? Vocês teriam um pouco mais de tempo para realizar. Enfim, são duas propostas. Que mais, além do Lucas, mais alguém quer se manifestar? Eu também prefiro a primeira proposta. Beleza. E aí, galera, concordo. Gabriele também gosta da primeira. É isso, gente. Vamos fechar na primeira, já que eu não estou ouvindo ninguém falar da segunda. Eu acredito que vocês realmente gostaram da primeira. A segunda, ela fica como uma recomendação mesmo, tá? Para estudo. Porque o filme realmente é muito bom, é muito complexo. E eu consideraria assim, um desperdício vocês não verem o filme, não usarem o filme como elemento para estudar. Então, ele pode ser, né, um veículo de estudo para que vocês façam uma boa prova. Né? E a prova e a avaliação, ela vai, né, tem tudo a ver, está intimamente relacionada ao enredo do filme. Então, é isso. Então, a gente fecha na primeira proposta. Eu vou fazer isso, tá bom? No horário da nossa aula, na semana que vem, vocês vão responder, né? Aliás, no horário da aula, assim, vai ficar disponível e vocês vão ter esse tempo do dia, né, para responder. Aí, normalmente, o formulário vai fechar ali às 23 horas e 59 minutos, vai ficar aberto. E aí eu envio o link pelo grupo do WhatsApp, tá? Então, por gentileza, fiquem atentos ali ao grupo do WhatsApp, porque é por ele que eu vou enviar o link do formulário. Bom, é isso, gente, sobre avaliação. Agora vamos lá, vamos ao conteúdo. Obrigado. Vamos ao conteúdo, então, gente. Deixa eu colocar aqui.
Eita, que travou tudo aqui. Esperando ver se vai. Bom, agora foi. Pessoal, acho que vocês já estão vendo, né, o slide. Nós vamos focar no governo, como eu disse, do Costa e Silva. Ele governa o Brasil de 67 a 1969. O mandato dele, portanto, é de aproximadamente 3 anos. Ele nasce no Rio Grande do Sul e é um dos presidentes militares, né, do Brasil no período do regime da ditadura civil-militar brasileira. Lembrando sempre, né, é um período longo da história, que vai de 64 a 84, 85, então, assim, são 20 anos, mais de 20 anos, são 2 décadas, né? E tem muitos assuntos relacionados a esse período. Sempre que a gente aborda a ditadura civil-militar, a gente tenta fazer o diálogo com o que está acontecendo em nível internacional também. E nós nunca podemos perder isso de vista. A ditadura se articulava com o contexto de Guerra Fria. Guerra Fria, Estados Unidos, né, representante máximo do capitalismo, versus União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, representante máxima da proposta socialista. Então, o mundo, naquele momento, estava em disputa, eram territórios em disputa. Ambos, Estados Unidos e União Soviética, queriam a América do Sul, a América Latina, né, sob a sua área de ter a América Latina na sua área de influência. Quando eu falo em área de influência, eu não estou falando necessariamente nos norte-americanos ou nos soviéticos invadirem as terras, o território, tomar o território à força com seus exércitos, não é isso. Mas é influenciar politicamente, economicamente, culturalmente a região, ter aquela região sob o seu aspecto, seu espectro, né, ideológico, ter como aliado, né, ter como parceiro. E a América Latina esteve nessa disputa, esteve no jogo. O Brasil esteve também aberto a esse jogo. E nesse jogo, os militares tiveram um papel importante, né? Porque na medida em que eles tomam o poder, né, eles evitam que haja a possibilidade, né, do Brasil optar pelo modelo socialista, né, nesse caso. E isso não acontece num ambiente democrático, né? Você não tem uma eleição com um representante capitalista e um representante do socialismo, e aí as ideias são discutidas, né? E aí na eleição a população vai na urna e vota. Não, eu coaduno com essas ideias e eu vou votar nesse. Ah, não, eu coaduno com essas ideias e vou votar nesse. Não acontece num ambiente democrático. A ditadura toma o poder e impede, né, e impõe uma forma, né, que eles consideram a forma correta. E essa forma correta, ela tem uma relação muito íntima com o capitalismo. É inegável quando a gente avança para a documentação histórica, né, e a gente percebe as amarrações, as relações entre a ditadura militar, civil-militar, né, com os interesses norte-americanos, os interesses dos Estados Unidos. Aliás, isso é um ponto de reflexão, né? Os Estados Unidos aparecem sempre como modelo republicano, como modelo de democracia. Eles realmente são republicanos e são marcados, né, por serem por ser uma sociedade democrata, né, com afeição pela democracia. Ocorre que muitas vezes, na prática, as suas ações mostram uma divergência, mostram ser um tanto quanto contraditórias, não dentro dos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos. É como se fosse um discurso que tenha, né, que case, que seja praticado internamente dentro dos Estados Unidos da América, mas que esse discurso não vale para outros lugares onde ele tem interesse.
Então, vai ser muito comum, ao analisar, né, a história, você ver o governo norte-americano apoiando ditaduras, muitas vezes ditaduras sanguinárias, ao redor do mundo. Por quê? Porque é interessante para eles, enquanto governo, enquanto sociedade, atende os interesses em jogo, especialmente interesses econômicos, né? E aí eles apoiam abertamente, em alguns casos, né, essas ditaduras, em outros eles fazem de uma forma mais velada, fica ali na moita, né, não aparece, não fica tão explícito. Vocês percebem isso? Vocês já tinham atinado para isso? Eu estou falando? Conseguem fazer relação com algum exemplo, com algum episódio, enfim? Gente, Não é completamente novo esse dado sobre o período da ditadura militar. Já tinha outro professor nosso no ano passado já tinha feito uma referência sobre isso, professor de geografia. Quando a gente começou a estudar, ele fez uma referência sobre isso. E outros casos. mas com essa linha de abordagem, assim, no sentido de fazer vocês pensarem sobre a ação dos Estados Unidos em outros lugares também? Nesse sentido? Falando sobre a influência americana no período da ditadura militar brasileira. Beleza. Mas, assim, pensando contemporaneamente, pensando né, no nosso momento atual, fora da ditadura mesmo, né? Vocês percebem essa linha de atuação ainda dos norte-americanos em diferentes partes do globo para resguardar os seus interesses? Muitas vezes esse episódio ele não está assim preso num tempo e num espaço específico, né? Ele extrapola. E a história ela faz muito isso, né? Ela faz essas pontes entre o passado e o presente. Então, muitas dessas ações que nós estamos investigando no período da ditadura, elas desembocam em ações posteriores, né, que extrapolam esse período ditatorial no Brasil. E a gente vê que não é por acaso, não são ações desarticuladas por parte dos norte-americanos, né? É uma política de Estado. Né? Eles têm um plano de ação em vários lugares do mundo. E eles se preparam para agir dessa forma. Fizeram isso no Brasil e isso vai ficar muito evidente quando vocês estudarem e assistirem o filme que eu recomendei, o Zoendio, de novo, né? Assistam o filme. Vocês não vão se arrepender. É um enredo muito interessante, muito bom. A história se desenvolve num ritmo bacana também. Não fica em nada entediante, né? Vocês conseguem perceber as ações ali e se entreter mesmo com o filme. O filme é muito bom. E, ao mesmo tempo, vocês vão conseguir perceber, né, todo esse contexto, todo esse aspecto que a gente está comentando aqui na aula. É isso, gente. A gente faz o contraponto, né, do que aconteceu ali, ou estabelece a relação do que aconteceu ali no período da ditadura com períodos posteriores. Talvez o caso que mais chame a atenção nesse sentido, né, é o apoio norte-americano a regimes cujo poder está centralizado, muitas vezes na mão de algumas famílias monárquicas que têm, né, um viés ditatorial muito claro. Isso acontece recorrentemente no Oriente Médio, por exemplo, onde é um lugar onde você tem o petróleo. O petróleo é uma matéria-prima, né, ainda hoje muito importante, é uma matriz energética, né, é a principal matriz energética ainda. Lógico, a gente está hoje num mundo onde a gente está tentando diversificar, né, energias renováveis e tudo mais, solar, eólica, o biocombustível, mas assim, o petróleo ainda é muito importante. E os Estados Unidos ele tem muitos interesses nessas regiões petrolíferas, especialmente do Oriente Médio. Então não é raro a gente perceber apoio dos norte-americanos a regimes né, que tem ali um viés ditatorial.
E aí, com o passar do tempo também, eles mudam o posicionamento, né? O que é bom hoje pode não ser bom amanhã, então as posturas mudam, mas sempre com o sentido de atender os interesses do Estado norte-americano. Então, nenhuma ação que eles desenvolvem em nível internacional é por acaso, né? É tudo muito calculado, os passos são todos muito bem pensados, calculados. E eles fazem isso de uma forma muito fluida, muito até natural. Assim. Bom, vamos lá, eu vou ainda inserir essa discussão ao longo do processo. Mas aqui, nós temos então o governo do Costa e Silva, marcado por protestos e manifestações sociais. Vamos lembrar que a ditadura brasileira ela consegue se estruturar na medida em que ela tem apoio importante dos setores da sociedade civil brasileira. Então, ela não conseguiria se sustentar sem esse apoio da elite, dos empresários, de importantes comerciantes, né? De setores influentes da igreja, inclusive da igreja católica no primeiro momento. Enfim, ela consegue se estruturar e consegue lançar os seus tentáculos ali para diferentes frentes, né, durante o processo. E com o passar do tempo, parte da população ou parte da sociedade vai percebendo, a ficha vai caindo, né? E aí parte da sociedade vai percebendo que eles estavam realmente imersos num período de exceção, de dificuldade, de tolimento dos direitos civis, enfim, um quadro muito hostil. E uma parte da sociedade vai se levantar contra isso, né? Vai começar a sair às ruas, vai começar a fazer protestos, vai começar a bater de frente, né, com os militares. E, lógico, uma consequência desse processo, né, é o aumento também da repressão, da violência, da censura. Então, é por isso que esse momento da história se denomina anos de chumbo, né? Foram momentos onde se recrudesceu a repressão àqueles que não concordavam com a ditadura civil-militar brasileira. Então, assim, houve em 1967, né, uma Constituição sendo aprovada. Essa Constituição ela foi forjada pelos militares. Então, de certa forma, ela legitimava aquele governo militar, né? Então, para todos os efeitos, essas manifestações, quem se colocava contrário ao regime, né, estava ferindo a lei constitucional, mas a Constituição aprovada pelos militares, no regime de exceção. Então, quem bate de frente com o regime de exceção que está legalizado é considerado, na maioria das vezes, como bandido, como subversivo, enfim. Você pode colocar aí o nome que você quiser. E vai sofrer perseguição. Então, as perseguições vão passar a acontecer de uma forma sistemática. E aí, né, eu coloco no campo protagonistas políticos. Você tem o João Goulart, né, que foi presidente, foi deposto e, enfim, e foi exilado. Você tem cantores, você tem intelectuais, né, que nesse período não podem se manifestar contra o regime, né, porque senão, enfim, correm até risco de morrer. E aí são mandados para fora. Alguns se autoexilam, né, e outros são exilados compulsoriamente, são mandados para fora. Então, todo esse ambiente hostil, né, leva à violência. Né? A violência passa a fazer parte desse contexto. Isso é inegável. Por mais que as informações na época, né, não dessem conta disso, né, mas depois, com estudos, com a documentação que veio à tona, né, enfim, ficou muito claro, né, que não foi uma dita branda, né? É interessante, né, esse termo que se utiliza em relação à ditadura brasileira. Muitos se referem como uma dita branda. Fala assim, não houve tantas mortes assim, não foi tão violento assim, comparado a outras ditaduras ao redor do mundo, foi leve. Enfim, não é interessante para aqueles que detêm o poder, né, dar margem para que essa violência apareça. Né? Não é interessante que essa violência fique explícita.
Então, ela vai ficar por debaixo dos panos realmente. Até porque você não tem uma imprensa livre, você não tem condições, né, de mostrar o estrago, né, que aquilo estava fazendo na sociedade. E boa parte da sociedade vai ficar alheia a esse processo, porque estão vivendo a sua vida, né? A pessoa da comunidade está ali sobrevivendo, está vendendo conseguindo seu pão de cada dia, né? Trabalhando. A dona de casa está ali com seus afazeres e também as pessoas realmente estão mergulhadas no seu mundo, né? Não observam aquilo que está acontecendo ao seu redor e ainda mais nos bastidores no momento em que você não tem essas informações explícitas. Então, isso ajuda a explicar um pouco o grau de alienação, de ignorância que pairava sobre parte daquela sociedade, parte considerável. E aí, quando a gente observa hoje pessoas saindo às ruas, né, com faixas favoráveis à ditadura, a gente pensa nesse quadro aqui, né? Pensa nesse quadro e pensa que provavelmente essas pessoas não tiveram acesso ao conhecimento histórico, não têm consciência do que aconteceu. Ou têm consciência, têm instrução e mesmo assim optam por esse posicionamento, né? Por essa linha. Tem até uma cena no filme que isso fica bem claro, que depois que ela percebe o que está acontecendo, ela grita com uma pessoa na rua, ela joga uma carta com uma pessoa, assim, e ela fala, olha o que está acontecendo no seu país, aí a pessoa se assusta e sai, assim, é bem evidente. Exatamente. É isso. E assim, ela começa a perceber o que acontece dentro, né, do país dela, que ela realmente estava ali, né, uma viseira fechada para isso, até, né, ter esse caso dramático envolvendo um familiar, um filho, ela meio que estava alienada ao processo. E ela começa, com o passar do tempo, a perceber o que acontece também em nível internacional. Ela começa a relacionar o que acontece dentro do Brasil com o contexto internacional, porque ela tem interesses, né? Aliás, ela tem as peças dela, ela produz as roupas, né? Muitas delas para o mercado externo, para o exterior, para o mercado norte-americano. Então, ela, no primeiro momento, ela tem os Estados Unidos como um aliado. Ela pensa, não, é uma democracia, né? É uma república, então eu vou falar aqui das minhas angústias, eu vou falar do que está acontecendo com meu filho, das arbitrariedades que ele está sofrendo, do sumiço dele, e, né, essa república, essa democracia vai ser sensível, né, à minha reclamação e vai se organizar para contestar, né, para pedir uma, uma justificativa não, pedir uma resposta, né, ao governo brasileiro. Então ela acredita nisso. Mas no frigir dos ovos não é isso que acontece. Não é isso que acontece porque justamente, né, há interesses maiores aí em jogo. Nesse quadro, né, que a gente já comentou lá atrás, né, e que explica tudo isso. Então ela pede ajuda àqueles que na verdade estão por trás do sumiço do filho. E aí é bem chocante isso, né? Fica bem evidente. E, gente, quando a gente fala de ditadura, é impossível não falar da violência, tá? Por mais que a gente tente pegar leve, né? Não colocar de uma forma tão explícita, tão chocante, mas é parte do processo. Porque senão a gente fica um pouco floreando, né, a história, tipo, dá foco, né, faz uma opção, por exemplo, por falar da censura, e fala da censura dos compositores, dos artistas, né, e fala de outros aspectos envolvendo a cultura e tal, e deixa de mostrar realmente essa perseguição. Essa perseguição, ela aconteceu, essas pessoas eram sumidas, né, davam sumiço nelas, elas, em muitos casos, ficavam presas, né, em celas assim deploráveis, né, sem nenhuma infraestrutura, e muitas delas, em alguns casos, eram despidas, né, de suas roupas e ficavam ali num ambiente úmido, num ambiente insalubre, né, muito insalubre, então sujeito a doenças, sujeito a uma série de mazelas. Alimentação
super precária, né, uma ração praticamente. Então, assim, debilitadas fisicamente, suscetíveis, mais uma vez, né, com a imunidade lá embaixo. Então, daí para pegar uma doença e falecer, né, dentro de um ambiente desse, era daqui para ali. E para todos os efeitos, a pessoa não faleceu porque foi torturada, né? Ah, mas porque adoeceu e morreu. Qual o contexto desse adoecimento, né? E fora as técnicas de tortura que eram empregadas, técnicas de tortura que remontavam muitas vezes à Idade Média. Você via técnicas de tortura, as técnicas de tortura utilizadas pelos militares, né, em livros medievais, livros da Inquisição, da época da Inquisição, e outras novas técnicas de tortura também, né? O garrote, né, o pau de arara, enfim, tem inclusive livros que mostram, né, como tudo era feito, né, a força que você tinha que empregar diante daquele que estava sendo torturado. E tudo isso para pegar informações, né, se nutrir, né, de informações que eles consideravam estratégicas, importantes, e, e aquela pessoa ela podia até falar, né, ela podia até dizer o que o militar estava querendo, né, de informação, mas isso não era garantia que ela escapasse, né, que ela permanecesse viva. Por quê? Porque ela era um arquivo ambulante. Era a prova, né, material do que ela tinha sofrido, da tortura que ela tinha sofrido. Então virava como se fosse um arquivo vivo. E normalmente o que acontecia era mesmo depois que ela, submetida a uma série de violência, né, física, psicológica e tudo mais, porque ameaçavam a família da pessoa e tudo mais, ela contava e mesmo assim ela era executada, era morta. Aqueles que conseguiram escapar, né, hoje contam, né, um pouco do que aconteceu ali, desse arbítrio. Mas muitos não estão aqui nem para contar a história, porque realmente sumiram, né? Então, assim, tudo isso está muito presente na documentação, na comissão, tem uma comissão chamada Comissão Nacional da Verdade, eu acho que eu já falei sobre ela para vocês, já mandei o link, mas eu posso mandar novamente. É um portal que reúne, né, muitos depoimentos, né, de perseguidos políticos, daqueles que sofreram com o regime. É um material, são fontes históricas importantes, né, para saber mais sobre o período. Bom, aqui fala de Contagem, em Minas Gerais, e de Osasco, em São Paulo, greves de operário. Só contextualizando, viu, gente? São regiões que investiam muito pesado na indústria automobilística. Vamos lembrar que antes da ditadura se instaurar, nós passamos pelo governo do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele foi o idealizador e o executor do projeto de Brasília, né, da transferência da capital do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste, para Brasília. Conseguiu erguer Brasília com um alto financiamento, né, internacional, do Fundo Monetário Internacional, sediado nos Estados Unidos, então dinheiro norte-americano presente na construção de Brasília, empréstimos, né, auferidos assim, a juros consideráveis, então a dívida do Brasil aumentou muito naquele contexto, e também investiu na industrialização do Brasil. Então, algumas montadoras de veículos, de automóveis vieram para o Brasil à época e se instalaram nessa região de Contagem e na região metropolitana de São Paulo. E aí, no caso de São Paulo, né, mais para frente, vai ficar bem conhecida aquela região do ABCD. Alguém sabe o nome daquelas cidades ali do ABCD de São Paulo? Onde concentram ali as montadoras de veículo. São 4 cidades. Alguém sabe? Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema. Né? São A, B, C, D. Região do ABCD em São Paulo. E ali é o nascedouro de um movimento de contestação ao regime militar também, por parte dos trabalhadores metalúrgicos da indústria automobilística.
É nesse contexto, mais tarde, que vai surgir o Partido dos Trabalhadores, o PT. Né? Ele vai começar a atuar dentro desse contexto. E uma das lideranças, né, dessa organização de trabalhadores mais conhecida é o presidente do Brasil por 2 mandatos, o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele começa a atuar dentro desse contexto. Né? Enfim, ele não é um protagonista isolado, viu, da resistência política. Você tem outros políticos brasileiros que se colocam contrários ao regime. Muitos deles são exilados. O próprio Lula, né, é ameaçado diversas vezes de exílio, mas o Fernando Henrique Cardoso intelectual, né, filósofo, sociólogo, enfim, das humanas, né, ele se coloca contra o regime, também é exilado, né, vários políticos, né, assim como artistas, né, que têm uma influência intelectual importante no período, se colocam contra o regime e são forçados a ir para o exterior. E é interessante que quando o artista ou o intelectual vai embora, lá no país onde ele está, ele escreve sobre o Brasil, sobre as questões do Brasil. Né? Então, muitas obras de cunho teórico são escritas, né, com a pessoa lá de fora, porque ela consegue pensar o Brasil de longe. Então, é como se você se mantivesse distante do seu objeto de pesquisa, né? Você está vivendo o calor dos acontecimentos ali. Você não consegue pensar sobre aquilo, porque você está vivendo aquilo tão intensamente no calor dos acontecimentos que você não consegue escrever sobre aquilo que você está vivendo. À medida que você se aparta daquilo, né, e se distancia, e você começa a lançar um olhar para aquilo de longe, aí você tem condições para problematizar, para escrever. Né? Então, muitos livros surgem desse contexto, do exílio. Então, a condição do exílio é muito interessante, né? Porque o exilado ele é uma pessoa sem pátria, desterritorializado. Ele não é benquisto pelo governo do seu país. Ele, muitas vezes, é impedido de estar no seu país de origem, né? E ele sai para uma sociedade, né, que ele muitas vezes tem algum contato, mas não é a sua sociedade, não é o seu país, e ele conta com uma boa recepção da parte desse país para onde ele vai. Né? Mas não é a mesma coisa, né? A dor, né, do exílio, ela é grande. Ela é muito grande porque a base dessas relações, a identidade, né, formada aqui, é uma identidade nacional. A gente fala o tempo todo de identidade nacional aqui. Então, quando a pessoa é arrancada da sua pátria, levada para fora, a dor que ela sente é muito grande, né, porque ela se sente realmente desenraizada nesse caso. Né? Agora, hoje em dia, a situação muda um pouco na medida em que a gente não está falando somente em nacionalismos, né? Em sentimento de identidade nacional, sentimento de pertença a um determinado território. Hoje, no mundo globalizado, nós falamos em transnacionalismo, né? Ou seja, você extrapola aquela ideia de nação, porque hoje os trânsitos são mais fluidos, né? Entre as fronteiras, até uma discussão, né, sobre fronteira nesse sentido. Mas nesse período específico, estava vigente a ideia de construir mais uma identidade nacional para o Brasil. Quando eu falo mais uma, é porque o Brasil passou por vários projetos de identidade nacional. Né? Então, a ideia aqui era, né, dar ao brasileiro um sentimento nacional, né, se sentir pertencente à pátria. E isso implica todo esse processo de construção. Quem está no poder, né, tem as ferramentas para fazer do jeito dele, né, do jeito que eles querem. E a narrativa fica da posse deles. Então, escolhas são feitas, né, enfim. E tudo é construído com essa finalidade. E, de novo, gente, não esqueçamos, isso acontecia no momento em que se disputava espaço entre Estados Unidos e União Soviética. União das Repúblicas Soviéticas. É interessante, né, pensar a União Soviética, porque, veja, é uma união de repúblicas. Até isso, né, porque se dá a ideia de que todos aqueles que estavam unidos à Rússia, né, à União Soviética, enfim, essa unidade, era uma unidade homogênea, era um bloco compacto, né?
E você tem ali repúblicas unidas à força, né, com base no militarismo mesmo. Então, você tem uma ideia, né, socialista, que faz parte dessa unidade, mas, ao mesmo tempo, nesses lugares, na Ucrânia, na Lituânia, na Letônia, na Estônia, no Cazaquistão, né, em todos aqueles países que fazem parte da União Soviética, você tem também células de resistência, pessoas que se negam, né, a ficar dentro do bloco. Só que essas pessoas são sufocadas, né, pela atividade dos socialistas, no caso, que querem, né, fazer essa unidade a qualquer custo. E essa memória das repúblicas socialistas soviéticas é tão grande, essa questão que envolve fronteira, que eu estou falando, né, de permanência num estado compacto, é tão forte, que até hoje eles têm um louvor, né, dentro dessas repúblicas mesmo, que já são livres, né, que já estão independentes. Hoje você tem a Rússia, você tem a Lituânia, a Estônia, a Letônia, são países, né, livres, independentes, mas você tem uma memória do período soviético muito forte ainda, que inclusive aparece em músicas, né, músicas militares, para vocês verem como essa memória realmente é construída de uma forma muito incisiva e muito forte. Vocês conhecem um pouco desse universo, das músicas militares ali da União Soviética? Alguém já teve curiosidade de ouvir o enredo dessas músicas? É muito forte. Eu só sei que os russos atualmente odeiam. Eles negam plenamente a existência. Você tem, por exemplo, lugares na Ucrânia, né, que são extremamente liberais, né, e tem um discurso muito liberal, até muito voltado para os Estados Unidos, né, e uma guerra, né, muito constante entre Rússia e Ucrânia. E dentro da Rússia você tem divergências seríssimas internas, atentados, né, as pessoas, enfim, divergem ali da administração do Putin, né, inclusive. Fala, Lucas, pode falar. E falar em relação à música, o próprio hino, eles reescreveram um hino para a Rússia, e lá eles têm os dois hinos, tanto os da União Soviética quanto o atual da Rússia. Exatamente. Eu posso passar para vocês, por curiosidade, aqui uma música que eu fiz menção, né? Se vocês toparem ouvir, querem ouvir? Por mim, tudo bem. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. É muito interessante, inclusive porque essa aqui tem a tradução, né? Não é só, enfim, eu não entendo o russo também, mas aqui tem a tradução e dá para vocês perceberem pela tradução isso que a gente comentou. É bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. E veja, é um gênero, hoje é um gênero musical. Se você procura no YouTube, você vai achar, né, o gênero musical das músicas militares das ex-repúblicas soviéticas. É algo assim, bem doido, bem louco. E o interessante é que muitas dessas das canções são interpretadas por mulheres paramentadas e vestidas como militares, e muitas crianças são meninas. Vocês verem a força disso. Deixa eu colocar. E aí a gente fala assim, o nacionalismo está em queda, né? Hoje o mundo é transnacional, mas a gente ainda tem essa memória muito arraigada, esse período da Guerra Fria. Isso não é algo que está perdido no passado, não. É algo que faz parte dessas sociedades ainda hoje. Veja se vocês conseguem ver. Estão vendo? Porque eu consegui no Facebook, mas como eu não tenho conta no Facebook, eu consegui aqui uma imagem, um vídeo. Ver se eu consigo. Ver se vocês conseguem ouvir ou se está ruim. Deixa eu ver aqui. O senhor ainda não clicou para rodar, professor? Ainda não. Vou colocar aqui agora. На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят, у высоких берегов Амура часовые родины стоят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважный силен. У границы дальневосточной броневой ударный батальон. У границы дальневосточной броневой ударный батальон. Там живут и песня в том порука нерушимой дружной семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы широки. В эту ночь решили вражьи стаи перейти границу у реки. В эту ночь решили вражьи стаи перейти границу у реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. По родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. И допели песня в том порука всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Professor, se o senhor estiver falando, acho que seu microfone... Não, seu microfone está desligado. Estava mutado. Gente, e aí, o que vocês acharam da canção? Aspectos que chamaram a atenção de vocês? Veja que é muito sintomático, né? A gente tem uma criança cantando uma canção assim com uma letra super densa, né? Super pesada, bélica mesmo, de guerra, falando de fronteira. E veja, o contexto dessa canção, né? São tanquistas que estão localizados na região fronteiriça da União Soviética, do Império Russo, né? Com o Extremo Oriente, e aí trata da família desses personagens, né? Enfim, e da atividade que eles desenvolviam na época, e falam dos informantes, e fala, enfim, de todo um cenário bélico mesmo, no contexto da Guerra Fria. E o interessante, essa cantora, o nome dela é Angelina Piper, aqui, eu acho que é um vídeo de 2011, ela tinha o quê? Acho que 11, 12 anos de idade, hoje ela já é adulta, né? Mas é uma linha, é um gênero musical, né? Formal, em várias ex-repúblicas soviéticas, e aqui no caso, a nacionalidade dela, ela é bielorrussa, ela é da Bielorrússia. Então, assim, tem um cultivo, né, a essa memória da época do stalinismo, essa época da União Soviética, ela está muito presente, né? Quando o Muro de Berlim cai, a sociedade, de uma forma geral, acha que, né, acabou, que não tem mais, né? Mas, na verdade, existem bolsões muito fortes ainda, né?
que remetem a esse contexto que a gente está vendo de Guerra Fria, né? E esse envolvimento, essa briga, né? Essa tensão constante entre o capitalismo e o socialismo. É bem interessante. O que vocês acharam? Conheciam esse gênero ou não? Eu não conhecia e possivelmente se eu fosse ouvir essa música, eu pensaria que é uma música infantil normal, sem olhar as traduções, é claro. Olha só o impacto disso, né? A construção, né? Realmente, se você olha assim, você vê ela no cenário, né? Você vê ela trajada com roupas militares, mas você vê assim um lado lúdico, né? Até pela voz dela, né? Pelo jeito dela, por ela ser criança e tal. Mas quando você mergulha nas letras, cada letra são hinos assim do exército mesmo, do exército soviético. E existem dias celebrativos a isso, né? Então você tem dias de celebração a ações militares no contexto da Guerra Fria. Quando a gente fala Guerra Fria, a gente está pensando Estados Unidos e União Soviética, mas existiam guerras comendo solta ali, né? No continente asiático. Quando ela fala do Extremo Oriente, ela está fazendo menção à guerra entre a União Soviética e o Japão, né? Os dois se enfrentaram em guerras, inclusive no contexto ali das guerras mundiais, né? E eles disputavam espaço ali naquela região mais ao Extremo Oriente. Então, assim, faz parte da memória, né? Da memória coletiva dessa sociedade. Então, é algo que fica também. Então, se vocês tiverem curiosidade, eu vou até colocar aqui no link. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, uma música como essa, ela pode ser problematizada, né? Ela não é jogada assim do nada como curiosidade, ela tem um sentido aqui. E, e aí eu vou colocar aqui o histórico dela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo parar a apresentação. Vou colocar só o nome dela aqui, que saiu cortado, né? Ela é Angelina. Ela já apareceu lá em cima, né? É Angelina Piper. Só complementando aqui, ela é bielorrussa. Bielorrussa. Então é isso, gente. A reflexão que fica na aula de hoje é essa. Quando a gente fala de ditadura civil-militar, está muito ligado ao contexto internacional, à Guerra Fria, né? E o impacto que isso teve nas sociedades contemporâneas é muito forte, é muito grande, né? De certa forma, nós ainda vivemos e revivemos esse período. Isso ajuda a explicar, né? Esses dizeres, esse pensamento, né, de parte da sociedade sobre o período é muito idealizado, há muita idealização sobre o período. E sem um conhecimento mais profundo, né, sobre o que significou o impacto disso para o mundo como um todo, né, e especialmente para aqueles países que estavam ali em confronto direto, né, envolvia exércitos mesmo, um enfrentamento bélico. Então, eu vou passar depois no grupo do WhatsApp, se vocês, caso queiram, né, alguns links do YouTube que tem várias músicas, né? Essa é uma de uma série de músicas com esse perfil. Achei interessante introduzir isso com vocês. E normalmente se utilizam crianças, né? O que é bem interessante porque a criança ela tem esse poder, né? De aglutinar e de criar essa identidade, né? Esse sentimento de pertencimento. Bom, é isso. Eu acho que a gente já deu aqui o horário. Quero agradecer a vocês pela atenção e aí eu mando o material, tá? No grupo que foi utilizado para a elaboração dessa explanação e aí eu peço para que vocês consumam o material, que vocês leiam, estudem e eu fico à disposição para tirar dúvida também pelo WhatsApp.
fica online, tá bom? E para a semana que vem, conforme definido aqui, a avaliação por meio das questões, tá? Que vão ficar disponíveis ao longo do dia. Deixa eu ver aqui qual é o dia. Dia 5. Desde amanhã, desde as 7 horas da manhã do dia 5, já vou colocar à disposição. Não preciso esperar o horário da aula de vocês, não. Logo cedo. E eu mando o link lá no grupo do WhatsApp. Um abraço para vocês, pessoal. Tudo de bom. Boa sequência. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu, tchau, Pedro. Tchau, tchau, Paulo. Maria Fernanda. Tchau, tchau. Boa semana também. Tudo de bom.